Oi, gente, como vocês estão? Eu tinha que vir aqui hoje, né, pra dizer de uma experiência fantástica que eu vi ontem à noite. Eu fui várias vezes ao circo já. E tem circo de infância, né? Na infância eu não fui muitas vezes, não. Mas depois que cresci, eu fui lá bastante. Beleza, até aí tudo bem. Só que quando a gente começa, né, a estudar sobre família, sobre criação de filhos, essa coisa todinha, a gente, na verdade, se transforma também. E ontem, gente, eu fui ao circo com a minha filha e eu comecei a ver um cenário tão fantástico, tão maravilhoso, que foi o seguinte: todos os adultos, pelo menos aqueles que estavam ao meu redor, né, ali do meu lado, pareciam crianças. Cara, eu nunca tinha visto assim, não sei se eu, pelo menos eu não tinha essa percepção antes, mas todas assim, os adultos estavam como se fossem crianças. Eles riam quando o palhaço fazia, né, aquelas apresentações deles. Compravam e estavam comendo algodão doce, maçã do amor, né, pipoca. E eles entraram no universo infantil de um jeito que eu nunca tinha percebido isso. E aí, assim, eram tantas gargalhadas, eram tantas risadas, eles aplaudiam mais do que as crianças. E eu achei interessante que tinha uma família assim na minha frente, né? Composta pelo pai, a mãe, o menino e a menina. E daí, a mãe, ela tinha mais. Ela vibrava mais do que os filhos, né? O pai, ele interagia com a mãe muito mais do que interagia com as crianças. Era como se o circo tivesse levado eles para algum tempo da infância deles ou adolescência que eles viveram aquela experiência. Então, tinham as 3 mulheres adultas atrás de mim, elas riam tão alto, elas batiam palmas, elas faziam aqueles gritos: "Uhul, uhul", sabe, que a gente quando cresce se inibe, a gente se proíbe de rir, né, de fazer aquelas coisas boas que a gente fazia quando criança, de viver aqueles momentos maravilhosos, assim, que a gente viveu também na infância. E aí eu acompanhava o espetáculo, né, com minha filha, com meu esposo, e a gente ia, acompanhando todas as modalidades, e eu observando, né, o comportamento dessas famílias perto de mim e começando a refletir sobre como a gente precisa cuidar da infância, né? Como a gente precisa de um olhar diferenciado para essa infância, para essa criança que se apresenta para a gente, que vai virar um adolescente, depois um jovem, depois um adulto e até envelhecer. Então, como tudo, claro, cada abordagem da psicologia, ele vai direcionar você para um entendimento, para uma percepção. A minha perspectiva psicológica, tá? Como estudante de psicologia, mas com toda a minha formação em educação, a minha perspectiva psicológica, ela busca entender o sujeito a partir das suas relações que aconteceu principalmente no início da sua formação. Por isso que eu preciso voltar à infância da pessoa, preciso voltar ao relacionamento dessa pessoa com seu pai e com a sua mãe para entender quais as motivações desse comportamento que ela tem hoje em dia. Então, quando a gente começar a ver crianças que tiveram várias experiências felizes na infância, tanto em casa, né, quanto na escola, gente, nós precisamos falar muito sobre a criança na escola, bastante. Eu ainda desconheço uma pessoa que não tenha uma experiência negativa ocorrida na escola,
né? É claro que a gente sabe que a escola é o espaço de socialização, que a criança precisa estar instrumentalizada de casa para poder enfrentar essa adversidade, essa diferença que existe no espaço escolar, mas eu confesso a vocês que cada vez mais eu fico assustada. Eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos de experiência na educação e cada ano que se passa, cada depoimento de criança que eu escuto, eu fico preocupada, né, com esse espaço social que é a escola e como ele está interferindo na vida, na formação desse sujeito. Porque a criança começa a não, se ela não tiver um suporte bom em casa, um pai, uma mãe, um cuidador, uma avó, seja a representante deste cuidado desta criança, que dê a ela a base e o suporte para que quando ela possa enfrentar uma situação dessa, ela saiba sair. Essa criança, ela fica solitária e isolada dentro de casa e quando ela chega na escola, ela fica extremamente fragilizada. Então, assim, nós hoje adultos, eu coloco muito a gente como a nossa própria cobaia, né? Olha para ti. Olha como foi tua infância. Olha como foi a infância em relação aos seus pais. Percebe como foi a tua infância na escola. Vê essas dificuldades que aconteceu contigo. E a partir daí, começa a ver como é que tu enfrenta teus problemas hoje. Como é que tu enfrenta a vida hoje como adulto. Então, se eu começar a me observar como o adulto que sou hoje e como eu fui me constituindo nesse adulto que eu sou hoje, eu também vou começar a entender que eu preciso ter uma formação diferenciada para meus filhos, minhas filhas, ou também para os alunos que estão na escola sob meus cuidados. E aí a gente começa a perceber do porquê essa necessidade de voltar à infância, de voltar à relação com os pais e à relação com a escola, e eu já incorporo mais um novo elemento na formação da personalidade desse sujeito, que são suas vivências no ambiente escolar, tá? Que a gente possa ver como está ressignificando a nossa própria vida e reformulando e refletindo sobre nossas ações como pai e como mãe. Então, essa infância que talvez não tenha sido boa para muitos de nós e que a gente carrega esses fantasmas até hoje, né, da infância, da adolescência que nos atormentam, que sempre que a gente entra em contato com uma realidade semelhante àquela realidade vivenciada por nós na infância, nos maltrata, nos machuca, a gente precisa fazer de tudo para evitar esse tipo de comportamento, de repetir esse tipo de comportamento com os nossos filhos. Claro, nessa tentativa a gente vai conseguir não fazer aquilo que meu pai fez comigo, que minha mãe fez comigo, mas nós iremos fazer outras coisas. Então, assim, é necessário realmente se conhecer, é necessário estudar, ler, assistir esses vídeos, ouvir podcasts, ir atrás de conhecimento para que a gente possa fazer diferente e não transforme a vida desses novos sujeitos que estão sob nossos cuidados em pesadelos ambulantes, como a gente vive até hoje. Então fica aqui essa orientação e aguardo vocês no nosso próximo encontro.